dia, gente, bom dia. Mais uma sessão online Cálculo 1, 11 de junho, 7h45 agora. Estávamos conversando um pouquinho sobre o curso. Vamos dar continuidade então pro nossos temas, né? O plano para hoje é a gente então estudar, continuar com o estudo de concavidades de gráficos e pontos de inflexão. Tentar começar um pouquinho de esboço de gráficos, tá? Essas duas coisas vão andar muito juntas com intervalos de crescimento e decrescimento. E para terminar a gente tem as regras de L'Hopital e, vistas as regras de L'Hopital, a gente volta e faz mais um pouquinho de esboço de gráficos, incluindo estudo de assíntotas, tá? Isso fecha o bloco para nossa primeira prova, que já está chegando. Então a gente precisa cuidar disso tudo com objetividade, né? Tá, tem uns pedidos aqui, vamos ver. Tá, estão pedindo para eu não escrever muito na parte de cima do cantinho da lousa, porque o logo do Jitsi cobre. Tá bom, vou tomar cuidado com isso. Aonde que fica bom da parte que está escrita ali? Que eu não vejo no Jitsi como ela aparece, né? Deixa eu tentar ver. Para mim aparece tudo. Se você clicar naquela... Tenta clicar naqueles 4 quadradinhos no canto inferior direito, que aí me coloca em tela cheia, talvez apareça, né? Tá, a parte ali do concavidade, né? Ele dá uma borradinha. Tá bom, eu vou tentar tirar aquilo dali. Então, vamos seguir em frente ali. Eu vou evitar de tentar usar aquela parte. Tá, então vamos lá. De concavidade, só para a gente retomar, né? Na aula passada a gente tinha visto condições para determinar quando o gráfico da f tem concavidade para baixo ou para cima, e o teorema, a proposição que a gente tinha era o seguinte: se você tem que a segunda derivada da f é positiva num certo intervalo, então a f tinha concavidade para cima nesse intervalo, né? Então, para cima em I. E se a f duas linhas era negativa, a gente conseguiu mostrar que ela tinha concavidade para baixo, tá? Vinculado ou relacionado às concavidades, a gente tem o que a gente chama de um ponto de inflexão, tá? E o que é então um ponto de inflexão do gráfico de uma função? É um ponto que está no domínio da f, onde a concavidade nele se inverte, tá? Ou seja, é um ponto de modo tal que antes dele o gráfico tem concavidade para cima e depois para baixo, ou vice-versa. Antes tem boca para baixo e depois boca para cima, tá? E aí o resultado que a gente tem para tentar determinar os pontos de inflexão é esse aqui, né? Se a f é uma função de classe C2, o que isso quer dizer? Que ela tem segunda derivada, tá? E f duas linhas é contínua. Então, se eu tenho uma função cuja segunda derivada é contínua, todo ponto de inflexão verifica que a segunda derivada é zero, tá? E ali tem então uma condição que a recíproca disso é falsa. Vamos fazer rapidinho a demonstração desse fato e depois a gente discute o que é a recíproca ali, né? Vamos lá. Então eu vou supor que x0 é um ponto de inflexão. Ou melhor, o que a gente sabe? Se a função é de classe C2, vou pegar um x0 no domínio, tá? E vou supor que f duas linhas de x0 é positivo. Tá bom? Então, o que isso me garante? Como a segunda derivada é contínua, se a f duas linhas é positiva num ponto, o que a gente sabe? Existe um intervalo aberto
tal que o que acontece? Se uma função é positiva no ponto, ela é positiva numa vizinhança desse intervalo, tudo bem? E o que a gente, né? Quer dizer, se tem, sei lá, uma função f, supõe que a f duas linhas está aqui o gráfico dela, e ela é positiva num ponto. Se ela é positiva num ponto, tem um pequeno intervalo onde ela continua positiva, tá certo? Isso é o que a gente chama lá, vimos no começo do curso, teorema da conservação do sinal. Então existe um intervalo aberto desse jeito. O que isso garante para mim? Se f duas linhas é positiva nesse intervalo, foi o que a gente viu na aula anterior, f tem concavidade para cima nesse intervalo, tudo bem? Então esse ponto pode ser um ponto de inflexão? Não, porque antes e depois tem um pequeno intervalo em volta dele, onde antes e depois o gráfico da f tem concavidade para cima. E a mesma coisa, né? Se você pegar um f duas linhas negativa no ponto x0, tudo isso aqui se repete. Você vai ter uma pequena vizinhança onde f duas linhas de x é negativa e, portanto, f vai ter concavidade para baixo. Então, se a derivada é positiva num ponto, ela vai ser a segunda derivada. Positiva num ponto, ela vai ter uma vizinhança onde ela continua positiva e, portanto, ela vai ter a f tem boca para cima. E se a segunda derivada for negativa, então ela vai ter boca para baixo numa vizinhança do intervalo do ponto x0. Então, antes e depois ela tem boca para baixo. Então, esse caso não permite que seja inflexão e esse também não. Portanto, se x0 é um ponto de inflexão, só resta a possibilidade f duas linhas de x igual a zero. Tá bom? E aí eu vou entrar na questão da observação, quer dizer, aqui ele está dizendo, a proposição diz que todo ponto de inflexão a segunda derivada é zero. A pergunta natural é, se a segunda derivada é zero, então o ponto é um ponto de inflexão? Não, né? Então, sobre a OBS, sobre a observação, olha o contra-exemplo que a gente consegue. Eu pego f de x, ou sei lá, x à quarta, né? Tudo bem? Quanto que vale f duas linhas? Vamos derivar de uma vez, ou duas vezes, né? A primeira derivada é 4x ao cubo, a segunda derivada é 12x ao quadrado, tá? Quanto que vale f duas linhas de zero? F duas linhas de zero é zero, né? 12x ao quadrado no zero vale zero. Mas x0 igual a zero não é ponto de inflexão aqui. Tá claro para todo mundo isso? Por que ele não é ponto de inflexão? Olha para a segunda derivada. Essa segunda derivada, ela é maior ou igual que zero sempre, né? E só vale zero no zero. Então, para x negativo, a segunda derivada é positiva, portanto ele tem boca para cima para todo x negativo. E para todo x positivo também tem boca para cima, porque isso é positivo. Então, a concavidade da f é para cima em todos os pontos, né? Então, não tem ponto de inflexão. Tá claro? É análogo à situação dos máximos e mínimos, né? O que a gente tinha? Deixa eu fazer um comentário aqui, né? A gente tinha o teorema de Fermat dizer o quê? Que se x0 é um máximo local, ou mínimo local, a gente sabia que o f' de x0 era zero. Aqui a gente tem que se x0 é inflexão, f duas linhas de x0 igual a zero. Tá bom? E não valem as recíprocas, né? Se a segunda derivada é zero, não é garantido que o ponto é ponto de inflexão. Está ali o contra-exemplo, x à quarta. E se a primeira derivada é zero, não é garantido que o cara é máximo nem mínimo local.
Por quê? Pego esse como exemplo a função x ao cubo, tá bom? Ainda nessa direção, se a gente pensar um pouquinho, o que quer dizer, olhando para isso aqui, o que quer dizer essas coisas, né? Então, esse aqui é um primeiro comentário. Um segundo comentário. O que quer dizer que f duas linhas de x0 é igual a zero do ponto de vista do teorema de Fermat? F duas linhas não é a derivada da f? É, né? Então, isso aqui diz o que pra gente? Que x0 é candidato a máximo ou mínimo local de quem? De f'. Não é curioso, quer dizer? E quando que ele é um ponto de máximo? Para ser um ponto de máximo, a gente pode pensar um pouco, né? Vamos tentar desenhar uma situação aqui. Pegar um ponto de inflexão. Tá? Então, antes desse ponto a função tinha concavidade para baixo. Deixa eu desenhar isso aqui um pouquinho melhorzinho, vai. Antes do ponto de inflexão tinha concavidade para baixo e depois tem concavidade para cima. Tudo bem? Então tá joia. Esse aqui vamos supor que é o gráfico da f. A partir disso, como é que você tenta construir uma ideia do gráfico da f', né? Vamos pensar. É uma coisa meio de vai e vem, né? Essa função é estritamente crescente, a f, tudo bem? Então, a f', isso já me diz que a f' tem que ser positiva, né? O intervalo de crescimento dela é todo domínio. Então, ela é uma função positiva. E vamos tentar olhar para f duas linhas também ao mesmo tempo. Ó, vamos dizer que esse ponto aqui é meu ponto x0. Eu vou tentar olhar o que acontece antes e depois do x0. Tá? Então vamos lá. Antes do x0 a função tem boca para baixo. Então o meu f duas linhas é negativo. Não sei como é que ela é, tá? Mas é negativo. Depois do f duas linhas, depois do x0 ela fica positiva, porque a função passa a ter boca para cima. E isso aqui me diz o quê? Que a derivada de f' é negativa antes e positiva depois. Então, a f' é esse número aqui, né? É o coeficiente angular dessa reta tangente que está aqui. Bom, o coeficiente angular dessa reta é f' de x0. É um número, não desenhei muito bem aqui, mas vou pensar que ela é uma reta com coeficiente angular positivo, tá bom? Então, f' de x0 é um número positivo. E o que eu vejo? Que o f duas linhas antes é negativo. Se a f duas linhas é negativo, quer dizer o quê? Que a f' é decrescente. E se o f duas linhas é positiva depois, quer dizer que a f é crescente. Portanto, eu tenho o quê? Que um ponto de inflexão da f é um ponto de mínimo da derivada, ou se fosse invertido, se ela tivesse boca para cima, né, antes, e boca para baixo depois, o que ia acontecer? Eu ia ter que antes a f' é decrescente e depois a f' é sempre decrescente nessa situação, sempre negativa. Então a f' de x0 é um número negativo. E aqui, como eu tenho boca para cima, o f duas linhas é positivo antes e negativo depois. Então quer dizer o quê? Que a f' é crescente e depois decrescente. Tá bom? Então eu teria o quê? Que pontos de inflexão são tipicamente pontos de máximo ou mínimo da primeira derivada. E é por isso que o f duas linhas de x0 é zero. Esse é um jeito de pensar nisso. Tá bom?
Alguma dúvida? Vamos tentar ver exemplos disso, exemplos que a gente ficou de trabalhar na aula passada, né? Então vamos pegar, por exemplo, uma nova página e vamos olhar para a função uma função bem importante que a gente tem, que é f de x igual a e elevado a menos x quadrado. Tá? Por que ela é importante? Ela vai aparecer de montão na estatística para você. Ela está vinculada a distribuições de probabilidade de variáveis contínuas. O variável contínua é diferente, por exemplo, da estatística que você via na escola, onde os valores que você estava estudando são sempre valores num conjunto discreto. Faces de um dado são 6 valores, a face da moeda, cara ou coroa, esse tipo de coisa, né? É um conjunto discreto de pontos, ou seja, você consegue escrever uma lista de todos eles com começo e fim, tá? Tipicamente finita, podia ser infinita também, mas quando você fala de variáveis contínuas, os valores que a tua variável assumir, por exemplo, podem ser qualquer número real. O tempo de duração de uma lâmpada, qual é a probabilidade de uma lâmpada durar mais do que x horas? E esse x pode ser qualquer número, né? 1 hora, 28 segundos, 28 minutos, 37 segundos, 468 milésimos, por exemplo. Ou quantas casas decimais você quiser ali, tá? Então, para modelar variáveis contínuas e cálculo de probabilidade de variáveis contínuas, essa função aqui é uma função que vai ser muito importante. Mas para a gente, ela é um exemplo que vai servir para a gente estudar o crescimento dela, tá? Então eu quero saber os intervalos onde a f é crescente ou decrescente. Tá? Então crescimento. E para estudar o crescimento, o que eu preciso? Eu preciso conhecer f', né? Quem que é f' nesse caso? Como é que se deriva essa função? Uma exponencial, então com a regra da cadeia, a derivada vai ser ela própria, vezes a derivada do que está dentro, tá bom? E com isso a gente já consegue estudar bem direitinho os intervalos de crescimento dela, né? Então, por quê? Porque essa exponencial é sempre positiva e aqui esse cara é moleza estudar o sinal e esse cara troca de sinal só no zero, tá bom? Então, o que a gente tem? O sinal da f' vai me dizer se a f é crescente ou decrescente. Então, quando x for negativo, esse cara aqui é sempre maior do que zero, não importa, tá? Esse aqui, quando x for negativo por conta do menos ali na frente, f' é positiva, portanto a função é crescente. Quando x for positivo, x maior do que zero, f' vai ser negativa e portanto a função é decrescente, tá? Isso me mostra que essa f tem um único ponto de máximo local, que é o ponto x0 igual a zero, onde a função vale 1, tá? E por conta disso, esse máximo, como ela não tende para infinito no zero, ou nenhuma constante maior do que nada, do que 1, esse ponto é um ponto de máximo global. Então, uma primeira aproximação para o gráfico, se a gente tentar fazer assim, é o que? No zero, ela vale 1, e ela é estritamente crescente até o zero, então com a primeira derivada eu só sei fazer como é que é a reta, né? Ela vai ser uma coisa desse tipo. Isso aqui a gente consegue perceber que ela vai tender para zero nos infinitos diretamente, né? O que acontece quando x tende para mais infinito com f de x? Bom, se o x tende para mais infinito, isso aqui vai tender para infinito e elevado a um número muito negativo,
Lembra como é que era o gráfico do exponencial, né? O gráfico do exponencial ele tende para zero no menos infinito, tá bom? Então quando x vai para mais infinito, menos x² vai para menos infinito, o exponencial tende para zero. E no menos infinito é a mesma coisa, porque está elevado ao quadrado aqui, né? Então x ao quadrado, quando x tende para menos infinito, vai tender para mais infinito. Com esse menos, menos infinito, e elevado a uma coisa que tende para menos infinito, vai para zero também. Então o gráfico é uma coisa assim. Agora, na hora de estudar as concavidades, o que a gente vai ter, né? Vamos olhar para f duas linhas. E para olhar para f duas linhas, você tem que derivar uma regra do produto. Tá? Então vamos ver. O que é f duas linhas de x? Derivando via regra do produto vai ser... eu vou derivar o 2x primeiro. Tá? Então deriva o menos 2x, copia, mais... copia o segundo e deriva o primeiro, né? Na hora que você derivar o primeiro, vai tombar de novo um cara desses aqui. Vai ficar um menos x2 de novo, tá bom? Então, o que a gente vai ter é, pondo as coisas em evidência, eu vou ter 4x2 menos 2 e a menos x2. E aí, de novo, para estudar concavidade, eu vou ter que estudar o sinal dessa expressão. E quem vai mandar o sinal é esse termo quadrático aqui, porque a exponencial é sempre positiva. Então vamos lá. É achar as raízes dessa parábola, né? São duas. E a gente estuda o sinal dela, uma parábola de boca para cima. Então quais são as raízes? Quando que isso aqui vai dar zero? X² tem que ser meio, né? Então é menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, tá? E aqui a gente vai ter então a f duas linhas e a f. Como é uma parábola de boca para cima, antes da primeira raiz, f duas linhas é positivo. Então a função vai ter boca para cima. Esse foi o resultado final da aula passada. Entre as duas raízes é negativa, tem boca para baixo. Depois da segunda raiz, boca para cima. Então o que eu percebo? Eu tenho aqui, olha, dois pontos onde troca de concavidade. Antes era boca para cima e depois para baixo. E esse aqui antes era boca para baixo e depois para cima. Então eu vou ter dois pontos de inflexão que estão exatamente aqui, né? São simétricos. É o menos 1 sobre raiz de 2 e o 1 sobre raiz de 2. E com isso eu consigo melhorar bastante o meu gráfico. Em vez de ser uma emenda de duas retas, eu consigo dar uma caprichadinha, né? Ela vai ter um certo valor aqui nesse ponto, você calcula, vai ser e a menos meio aqui também, tá? É uma função par. A gente viu que ela vem do zero, é sempre crescente até a origem, só que ela troca de concavidade. Então, até o 1 sobre raiz de 2 ela vai ter boca para cima, depois ela continua crescendo com boca para baixo, certo? E do zero para frente ela é decrescente. Só que ela decresce de boca para baixo até 1 sobre raiz de 2. E depois continua decrescendo, mas agora de boca para cima. Tá? Se eu conseguisse desenhar direito, esse gráfico teria que ser totalmente simétrico no eixo y, porque essa aqui é uma função par. Tá bem? Então, não tem essa ondinha aqui, ela desce direto de boca para cima. Então está claro como é que você pode usar a segunda derivada para estudar a concavidade da função e determinar o shape do gráfico, né? Então, dois exemplos bem rapidinho, né? Por exemplo, o que acontece se você tem a segunda derivada sempre igual a zero, né? É mais um contra-exemplo para aquele resultado. Se você tem que a segunda derivada igual a zero para todo x, o que a gente pode dizer? Do teorema do valor médio, a gente sabe que se uma função tem derivada igual a zero, essa função é constante.
E quem que é a derivada de f duas linhas? É f', né? Então f' é uma certa constante, tá? E o que a gente sabe? Você conhece alguma função cuja derivada é constante igual a A? Ah, eu conheço. Eu sei que se eu pegar a função f de x igual a ax, a derivada dela é A. Então, esta aqui é uma função cuja derivada é A. Qual é a propriedade que a gente vai ter para qualquer outra função cuja derivada é A? É essa que eu conheço, mais uma constante. Tá bom? Ou seja, desderivar acrescenta constantes, né? Tudo bem? Então, esse cara aqui, o gráfico é uma reta, e aí para a reta a gente não tem concavidade, né? Ela nunca está, desculpa, nem acima nem abaixo da reta tangente. Ela é exatamente igual à sua reta tangente em todos os pontos. Tá bom? E de novo, para parábola, né? A gente tinha feito isso. Se você pega uma função quadrática, a gente estudou isso no finzinho da aula passada, ficou meio corrido, teve aquele monte de falhas técnicas. O que a gente conclui? A gente vê daqui que o f' de x é 2ax mais b. E a gente vê também que, se derivar de novo, o f' de x, f duas linhas de x é 2a, tá certo? E o que a gente sabe? Esse cara aqui é uma constante. A gente provou que o sinal da derivada segunda controla a concavidade da função. Então, por exemplo, se o a é positivo, f duas linhas é sempre positivo. Se o a é negativo, f duas linhas é sempre negativo e, portanto, você vai ter o quê? Que A positivo da boca para cima, A negativo da boca para baixo. E você sabe que pontos de máximo e mínimo satisfazem primeira derivada igual a zero. Então, o candidato natural ao máximo ou mínimo aqui é x igual a menos b sobre 2a, que é o cara que zera a primeira derivada. E como essa primeira derivada é uma função de primeiro grau, o que a gente sabe? Que esse cara, antes dele, vai ter um sinal e depois vai ter outro. E o sinal vai ser controlado justamente pelo 2a, né? Se o a for positivo, essa função linear é uma reta de coeficiente angular positivo, uma função crescente. Então, antes da raiz é negativo, portanto, f' antes é negativo, a função é decrescente. E depois é positivo, a função é crescente. Então, se A é positivo, esse cara aqui é um ponto de mínimo local. É o x do vértice da parábola que você já viu. Bate com isso aqui, né? Se a parábola tem um ponto de mínimo local no vértice, é porque ela tem boca para cima, o 2a é positivo. E a situação é análoga quando A é negativo, tá bom? Então, o A controla a boca, o x do vértice, que é a raiz da primeira derivada, controla a posição horizontal do vértice, e aí esse valor c vai controlar a altura dessa parábola, né, o deslocamento vertical. Então, d e o a determinam a concavidade, d e o b, já tendo a, determinam onde está o vértice. E dado o valor c, eu vou determinar a altura. Então, a parábola fica completamente determinada pelos valores a, b e c, claramente. E o papel de cada um deles é esse. O a, concavidade, o b, junto com a, posição horizontal do vértice, e o C, junto com A e o B, posição vertical do vértice. Tá bom? Alguma dúvida nisso? Podemos seguir em frente? A Isabela tem uma pergunta. O que é uma função de classe C2? Tá? Uma função de classe C2 é uma função que tem a primeira derivada, tem a segunda derivada, e a segunda derivada também é uma função contínua. Tá bom? Tá claro isso? Então, quando eu digo que uma função é de classe CK, eu tinha falado disso no slide anterior, né? Uma função é de classe... Aqui tem um C2. Quer dizer que a segunda derivada é contínua. De classe C3, a terceira derivada é contínua. E assim vai.
de classe C infinito, quer dizer que todas as derivadas são funções contínuas. Tá bom? Isso, eu falei disso em algum momento, acho que até numa das últimas aulas que a gente conseguiu fazer presencialmente. Tá bom? Para a gente avançar um pouquinho mais, eu preciso dar um outro exemplo, falar uma coisa rápida ligada ao crescimento de funções, que é estudar como é que é a cara de uma função exponencial, tá? Então, como é que uma função exponencial se comporta em relação aos polinômios. Então, antes da gente passar para o esboço de gráficos, você percebe que isso aqui já é um pouco esboço de gráficos. Se eu sei como ela cresce e sei como ela se curva, eu já consigo fazer um gráfico bem razoável, tá? Então vamos lá, sobre as funções exponenciais, né? Então, uma coisa que eu preciso falar para vocês é, se você tem a função e elevado a x e a função f de x igual a x, por exemplo, para x positivo, quem você acha que ganha? Quando x for igual a zero, por exemplo, essa aqui vale 1, essa aqui vale 0, então no ponto x igual a 0 você tem essa desigualdade. Obrigado. Mas a gente consegue mostrar que ela vale sempre. Como é que eu provo que e elevado a x é sempre maior do que x? Olha, vamos tentar voltar lá no TVM. Isso aqui podia ter falado um pouquinho antes, mas é importante. Tá? Olha para a função g de x igual e a x menos x, tá bom? Quanto vale g de 0? G de 0 vale 1, que é positivo. Quanto vale g' de 0? G' de 0 é e a x menos 1, tá? E quando x for maior do que 0, no x igual a 0 isso aqui vale 1, né? Então, a função valeria 0 no x igual a 0, g' de 0. Mas, o que a gente tem é que ela é maior do que 0 para todo x maior do que 0. Vocês concordam com isso? Porque e a x é uma função crescente, se ela vale 1 no 0, ela vai ter valores maiores do que 1 para cada x positivo, portanto esse número aqui vai ficar cada vez maior. Aqui não g' de 0, g' de x, tá? Então o que a gente conclui? Se g' de x é positivo, isso me garante que g é crescente. E se g é crescente, o que eu posso dizer? Que g de x é maior do que g de 0. E g de 0 vale 0? G de 0 vale 1, na verdade, né? Toda vez que o x for maior que 0. Ou seja, eu mostrei que e elevado a x menos x, se é maior do que 1, é em particular maior do que 0, né? Então provei que e a x é maior do que x. Sabe o que dá para provar também? Você consegue provar, se você quiser, que e elevado a x é maior do que x ao quadrado sobre 2. Isso aqui vale para todo x já, tá? Quando você fizer a brincadeira com expoentes pares, vai ser para todo x em R, para expoentes ímpares, só para x positivo. Por quê? Com expoentes ímpares, esse cara que está aqui fica negativo, né? Aí ele perde do exponencial. Tá bom? Essa aqui, como é que a gente mostra? Usa copia ideia, né? Chama de h de x e a x menos x ao quadrado sobre 2. E aí olha para tudo, né? De novo, h de 0 vale 1, positivo. A primeira derivada. Quem que é a primeira derivada desse cara? Vai ser e a x, né? Deriva a primeira parcela, menos a derivada da segunda, que é quanto? X. Bom, esse cara você já viu hoje, né? Acabou de ver. Ele é o g de x. E a gente provou o quê?
que g de x é sempre positivo. Tá bom? Então foi bem esperto, né? Usamos o item anterior. Isso me permite concluir que h é uma função crescente. E se ela é uma função crescente e vale 1 no zero, então ela vai valer mais do que 1, portanto essa diferença é sempre maior do que 1. Essa diferença é sempre positiva, então EAX é maior do que x ao quadrado sobre 2. E sabe o que você tira de brinde disso? Tá? Se o x for positivo, olha só, se o x for positivo, eu posso fazer o quê? Nessa expressão eu posso passar um x dividindo, né? Eu vou ter que e elevado a x sobre x é maior do que x sobre 2. Esse cara aqui tende para quanto no infinito? Tende para mais infinito. Se esse aqui é maior, a brilhante conclusão é o quê? Que o limite, quando x tende para mais infinito de elevado a x sobre x, é mais infinito. Ou seja, a gente mostrou que proporcionalmente a exponencial, entre aspas, humilha a função linear. Tá bom? O Prata tem alguma dúvida, né? Voltando lá na parábola, qual é o significado do A e do B juntos? Tá, voltando então aqui na parábola, a gente tem o seguinte, olha. Se eu te disse quem são A e B, eu te dou dois números A e B, você consegue construir essa função. Tudo bem? Então, eu te dou A igual a 3, B igual a 5, então eu vou ter 6x mais 5. Se eu tenho 6x mais 5, eu sei que esse cara é a derivada de alguma parábola. E com o 3 e o 5 eu consigo determinar o quê? Só o x do vértice. Então eu determinei na parábola a posição horizontal do vértice. Porque o x do vértice é o ponto de mínimo, se o A for positivo, ou o ponto de máximo, se o A for negativo. O x do vértice depende só de B e A. Então eu determinei a posição horizontal desse biquinho da parábola, seja ele um máximo ou mínimo, e máximo ou mínimo vai ficar determinado pelo sinal da constante A, do coeficiente dominante. Então, o coeficiente dominante determina a concavidade, ou seja, se o vértice vai ser um ponto de máximo ou de mínimo da parábola, né, o vértice da parábola. Quando eu te dou o B, eu consigo descobrir o x do vértice, então eu te dou a posição horizontal desse ponto de máximo ou mínimo. E quando eu te dou o C, como é que era o y do vértice? Lembra? O y do vértice é menos delta, e o delta depende de A e B, né? A, B e C. Então é b quadrado menos 4ac, com sinal de menos aqui. Então o y do vértice vai depender então de A, B e C. Então A dá concavidade, A e B juntos dão a posição horizontal do vértice. E quando eu escolho a constante C, eu te dou o y do vértice, né? Então, por exemplo, se eu te dou a parábola 2x², e eu vou pôr um número aqui, e vou pôr outro número aqui, tá bom? Então, quando eu te dou o A, eu só determinei a concavidade. Se eu ponho aqui um 3x, na hora eu já sei o quê? Eu já descobri quem é o x do vértice, né? Menos 3. Põe 6 aqui para ficar bonitinho, né? 6. Então, o x do vértice é menos 3. Tá? Vou pôr uma cor aqui para ficar bem visual. Então, na hora que eu te dou esse cara, eu te determino o x do vértice. E na hora que você escolhe um número ali, vamos pôr, sei lá, 9. Você vai saber quem que é o y do vértice, né? Quem que é o y do vértice? Você vai calcular, vai ser menos, o delta vai ser 36. 36 menos 8 vezes 9, 72. Então vai dar 36 menos 72, menos 36. Com esse menos vai ser mais 36 sobre 8. Tá? Ou seja, divide por 4 aí, né? 9 meios. Tá bom?
E, portanto, e aí você até volta lá para a escola e fala, bom, se ela tem boca para cima e o y do vértice é positivo, é porque ela não pode ter raízes reais. Isso se reflete no fato do delta ter sido negativo aqui. E aí toda aquela história você pode ficar pensando em 1000 desdobramentos, olhando para uma parábola do ponto de vista de cálculo, né? Mas a gente pode fazer muito mais do que isso, tá bom? Por exemplo, a gente mostrou esse fato bacana aqui. E, em geral, né? O que você ia querer fazer se você brincasse um pouquinho mais? Se eu fosse tentar botar um cubo aqui, o mais fácil de mostrar é que e elevado a x é maior do que x ao cubo, não sobre 3, mas sobre 3 fatorial. Por quê? Porque eu vou olhar para x ao cubo sobre 3 fatorial e na hora que eu derivar, a primeira derivada aqui vai tombar o 3, que com 3 fatorial que estava aqui embaixo cancela e vai sobrar exatamente isso. E aí eu vou repetir a análise sempre. Então, de maneira completamente análoga, você consegue provar que e a x é maior do que x a n sobre n fatorial toda vez que o x for positivo. Aí vai valer na reta toda se o n for par e só para x positivo se o n for ímpar. E aí se você passa um cara desses, ou quantos x's você quiser para cá, n menos 1, você prova que e elevado a x, né, por conta disso, quando x vai para mais infinito, você prova que e elevado a x sobre x elevado a n menos 1 vai dar mais infinito também, tá? Por quê? Porque esse cara sobra um x aqui multiplicando que vai para o infinito. Então, e elevado a x sobre x a n mais 1 é maior do que um cara que vai para o infinito. Então, ele vai para o infinito também. Um outro jeito de você brincar com isso é usar esse item anterior. Você consegue provar que e elevado a x, tá? Esse eu acho que eu vou até deixar como exercício para vocês pensarem. Tem que fazer uma mudança de variável. Eu vou dizer qual é a mudança de variável e vocês fazem. E elevado a x sobre x elevado a alfa vai tender para mais infinito, qualquer que seja o alfa positivo que você usar aqui, tá bom? Então, o que a gente está mostrando é que a exponencial humilha qualquer monômio no infinito. Ela cresce muito mais rápido, proporcionalmente, inclusive, do que x elevado a qualquer número real positivo. Tá? O truque aqui, a mudança de variável que eu vou sugerir para você é pensar em u igual a x sobre alfa. Tá? Usar essa mudança de variável para transformar este limite aqui no limite nesse primeiro, e aí você consegue, tá bom? Vou deixar para vocês pensarem nisso agora. Então veja, a gente tem muita coisa para fazer, já conseguimos fazer vários exercícios da lista. A Lara tinha uma dúvida, né, lá no começo. Ah, nossa, tinha uma lá atrás agora que eu não vi. Ela perguntou por que o limite de e a menos x2 é zero. Tá? Esse aqui, né? Quando x vai para infinito, vamos pensar. X está indo para infinito, né? Então, vamos fazer essa conta aqui no cantinho. Em amarelo, uma observação. Se o x vai para infinito, mais infinito, importante aqui nesse caso faz diferença, x ao quadrado também vai tender para mais infinito. Certo? E se x ao quadrado tende para mais infinito, menos x ao quadrado tende para menos infinito. Multiplica por menos 1 dos dois lados. Então, se eu tenho uma coisa que tende para menos infinito, a exponencial dessa coisa tende para quanto? Ó, o menos x quadrado está por aqui, né? O e elevado a esse cara está tendendo para zero.
Tá bom? Então esse é o argumento que eu usei. Tá claro? Então, Lara? Sim? Ótimo. E a outra coisa que você tinha perguntado lá atrás era sobre algum exercício com pontos de inflexão, né? Você quer falar, eu vou colocar o enunciado dele, falar pra gente e aí eu tento resolver? Escreve o polinômio aqui, sim. Ela vai escrever no chat, eu copio lá na lousa para nós. Enquanto isso, acho que a gente vai precisar de uma página nova. Me dá o polinômio e diz também o que é para fazer, por favor. Chegou. Vamos lá. Volto rapidinho na última tela. A Isabela tem uma pergunta. Enquanto a Lara escreve o polinômio, a gente tira a dúvida ali. Vamos lá. Diga. Ah, só para copiar? Então, Isabela, não precisa se preocupar com isso porque os PDFs eu estou deixando o tempo todo lá na nossa página, aquela página VIP da turma 10, né? Dentro do endereço da página de cálculo, que era o imilspbr/tiolimber/2453, se no final você colocar um barra turma 10, tem lá as coisas específicas para a turma 10 e eu estou deixando o link para as videoaulas no YouTube e os PDFs dessas lousas para vocês baixarem também, tá? Então, se você não quiser, não precisa copiar enquanto a gente está usando aqui. Pode só prestar atenção que o material você vai ter depois, tá bom? Ah, então chegou o polinômio, ele é um polinômio de grau 4, então não é uma parábola, tá? Então você quer os valores máximos e mínimos e os pontos de inflexão naquele intervalo. Bem legal. Então eu vou tentar memorizar ele x a quarta sobre 4. Não vou conseguir, né? X a quarta sobre 4 menos x3. Então, um exercício de algum lugar. Eu vou escrever um pouquinho mais para baixo aqui. Tá, então você tem o f de x é x a quarta sobre 4 menos x3, que era menos 2x quadrado mais 3. Tá? E ela quer saber quais são exatamente todos os pontos de máximo e mínimo e pontos de inflexão. Se é que existem, né? Eles existem porque ela dá um intervalo fechado menos 2, 3. Então, eu vou ter menos 2. X vai estar entre menos 2 e 3. Muito bom. Como é que a gente faz para... Deixa eu melhorar esse 4 aqui. Como é que a gente faz para achar pontos de máximo e mínimo? Veja, é um polinômio, portanto uma função contínua no intervalo fechado. O teorema de Weierstrass garante para a gente que existem máximos e mínimos globais. Tá bom? Professor, Oi. é o menos 2x elevado ao quadrado. Ao quadrado? Tá bom. Pronto, resolveu. Obrigado. Então, tem esse polinômio. Ainda assim é uma função contínua. O teorema de Weierstrass garante que existem máximos e mínimos.
E como é que a gente faz para procurar? Eu vou ter que olhar no bordo do intervalo, né, vamos chamar assim, esse é o nome certo mesmo. Então eu vou ter que calcular f de menos 2, e essa aqui eu vou pedir para vocês já irem fazendo a conta. F de menos 2 vai ser uma certa quantidade, e f de 3 vai ser uma outra quantidade, tá bom? E no interior, como é que eu acho os candidatos a ponto de máximo ou mínimo no interior? Eu vou olhar para a primeira derivada, né? Então, f' de x, quem que vai ser? Derivando isso eu vou ter, na hora que tombar vai matar, então vai ficar x3 menos 3x² menos 4x e só, tá bom? E por nossa sorte, ainda bem que você me avisou que tinha aquele quadrado, isso simplifica muito a expressão do polinômio, ele vai ser x vezes x² menos 3x mais menos 4, tá bom? Então, quais são os candidatos a pontos de máximo ou mínimo da função no interior? São os pontos onde isso aqui vale zero, tá? E a gente vai ter 3, porque eu tenho ali um polinômio bonitinho, né? Então, eu consigo fatorar esse cara como sendo x, quais são as raízes, né? Eu quero dois números cujo produto seja menos 4 e a soma seja 3. Então, 4 e menos 1, né? Vai ser x menos 4 e x mais 1, tá certo? 4 e menos 1 são as raízes desse polinômio. Ok? Então, com isso a gente consegue fazer absolutamente tudo, tá? Sem precisar olhar para a segunda derivada, para saber máximos e mínimos, né? Concavidade a gente já sabe que é controlada pela segunda derivada. Então, tenho 3 raízes, né? Vou ter que montar um varalzinho assim com espaço para 3 raízes. São elas menos 1, 0 e 4. E eu vou olhar para o sinal da f' e da f. Então vamos pensar. Quando x é menor do que menos 1, um número menor do que menos 1 deixa essa parcela negativa e essa negativa. Então menos, 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 f' negativa, a função é decrescente. Tá bom? Eu estou fazendo mais do que precisa aqui. Entre menos 1 e 0, esse cara aqui é negativo e esse é positivo. Então, menos, menos, mais, vai dar positivo. A função é decrescente. Qual que é a brilhante conclusão? Que menos 1 é um ponto de mínimo local. Eu não precisaria dessa informação, né? Bastaria pegar f de menos 1, f de 0 e f de 4 e substituir aqui. 4 está fora, né? Ele não interessa pra gente, na verdade, porque o x está entre menos 2 e 3. Mas vamos fazer isso aqui, a gente vai até esboçar o gráfico dessa função, tá bom? Fica mais completo. Mas bastaria eu pegar os valores menos 1 e 0 que estão dentro desse intervalo, calcular a função e comparar com esses dois valores. Tá? Entre 0 e 4, eu vou ter que este é positivo e esse é negativo. Então, mais com mais, negativo, a função é decrescente, portanto, 0 é um ponto de máximo local. E do 4 para frente, positivo, positivo, positivo. Produto de 3 coisas positivas é positivo, então a função é estritamente crescente. Tudo bem? E então a gente precisaria calcular f de menos 1, vai dar um certo número. F de 0, essa eu consigo, dá 3. Tá? E aí eu vou ter um valor aqui, e vou comparar. O maior de todos vai ser o máximo global dentro deste intervalo, e o menor de todos vai ser o mínimo global dentro, de novo, desse intervalo. Pergunta, se eu deixo na reta real toda, essa função tem máximo global? Jamais, né? Porque esse cara aqui tende para o infinito.
tá? Tem mínimo global? Aí a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque no menos infinito, tanto no mais quanto no menos infinito, a função tende para mais infinito, né? Então, nas duas pontas do gráfico, ela vem lá de cima, e aí ela decresce, depois cresce, do jeito que a gente viu ali, né? Ela vai fazer tipo um W, assim. Tá? Então, em vista disso e do fato dela ser contínua, ou seja, não tem nenhum ponto no meio onde ela tende para menos infinito, por exemplo, eu vou concluir que essa função vai ter que ter um ponto de mínimo global. Se é esse ou esse, como é que eu vou descobrir? Vou ter que calcular os valores de f de menos 1 e f de 4 para ver quem é o menor de todos, tá bom? Então teria que fazer essas continhas numéricas aqui para descobrir o valor exato de cada uma. O que a gente pode fazer, depois de ter toda essa informação, a gente esboça o gráfico dela lá no décimos, tá? Então, estudamos isso, crescimento e decrescimento, vê que só com crescimento e decrescimento eu consigo saber máximos e mínimos locais e globais de uma vez por todas, né? E a concavidade, tá? E aí, para estudar a concavidade, e portanto o ponto de inflexão que ela pede ali, a gente vai precisar da segunda derivada, né? E a segunda derivada aqui é tranquila, né? Basta derivar esse polinômio de grau 3 aqui. Então ele vai ficar 3x² menos 6x menos 4. Tá bom? Esse cara tem raízes? Dá 36. Vamos lá. Fazer o delta aqui rapidinho. Menos 4 vezes 3 vezes menos 4. Tá. Vai ter raízes reais. Esse número espero que seja bonito. 36 com 48. Dá quanto? Vamos fazer a conta. Não precisa ter vergonha. 4 vai 1. 84, é isso mesmo? Coisa horrível. Tá bom. Então, delta é 84. Então, ela tem raízes reais, tá? Quais são elas? Vamos chamar de A e B. São raízes distintas, porque o delta deu positivo. Mas quem que são concretamente? É 6 mais ou menos raiz de 84 sobre 6. Tá? Então, vai ser 1 mais ou menos raiz de 84 sobre 36. E aí você deve dar para simplificar isso aqui de um jeito bacana, né? E dá para dividir por 6, né? Dá 10, 14, 14 sobre 6, 7 terços. Tá bom? Então essas são as raízes. O A e o B são 1 mais raiz de 7 terços e 1 menos raiz de 7 terços. Então, F2' tem duas raízes reais, que é o que você espera, né? São dois pontos de inflexão aqui, tá bom? Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Vamos olhar fazendo análise de sinal, né? Isso que é o bacana, a gente não precisa se matar com os números aqui. Eu sei que vai ter duas. Tá? Então eu vou ter aqui meus valores A e B, que eu até explicitei ali. A e B. Tentar fazer um risco mais retinho. Ó. Aí eu vou ter aqui o F2' e o F. E aí o F2' é uma função quadrática, né? Então antes da primeira raiz, como o A é positivo, tem boca para cima, essa parábola, ela é positiva aqui, negativa aqui, positiva aqui. Tá bom? Então boca para cima, boca para baixo e boca para cima. Então esses dois pontos de inflexão são exatamente esses. Então o gráfico vai ter uma carinha bem parecida com essa que a gente fez aqui, tá? Isso para toda a reta real, e aí você restringe no intervalo menos 2, 3, né? Então, aqui, só para a gente ter vamos fazer uma coisa um pouquinho mais caprichada. Como é que fica a cara desse gráfico, então? Por conta da análise que a gente fez, no menos infinito ela vem do mais infinito, né? Vem decrescendo de boca para cima e ela decresce até o ponto
x igual a menos 1. Vamos marcar os caras que a gente tem aqui. O menos 1, tem o 0 e o 4. Tá? Um pouquinho fora de escala, mas tudo bem. Então, ela decresce. No ponto menos 1, eu não sei se o valor é positivo ou negativo, né? Deixa eu ver. Vai ficar 1/4 mais 1. É positivo, né? Algum valor positivo aqui. Então ela decresce. No 0 ela vale 3, que é um ponto de máximo local. Tá? Sempre de boca para cima. De boca para cima até o 1 menos raiz de 7/3. Que é um ponto... Aqui tem uma concavidade antes, né? Então vou marcar aqui, ó, o A. Tem uma mudança na concavidade. O A e o B está por aqui. Tá? Aí a gente poderia fazer uma continha na calculadora. Nesse ponto eu tenho uma inflexão. Ela passa a ter boca para baixo. Aí aqui tem um máximo local. Aí ela começa a decrescer de boca para baixo até o B. Aí no B ela vira de boca para cima, mas continua decrescendo porque a derivada é negativa até o 4. Decresce no 4, ela assume um certo valor aqui, depois ela cresce. Percebe? Ó? Do B para frente, sempre de boca para cima, decrescendo até o 4 e crescendo depois. Entre A e B, de boca para baixo, crescendo até o 0 e decrescendo depois. E antes do A, sempre de boca para cima, decrescendo até o menos 1 e crescendo depois até o A. Então você consegue fazer essa conta, tá? Direitinho? Eu não sei quanto vale f no ponto 4. Vamos fazer essa conta rapidinho, vai? F de 4, ela vale 4/4, 16 vezes 16 dá 256 sobre 4, dá 64, 4 ao cubo, né? 4 ao cubo menos 4 ao cubo, zerou. Menos 32, mais 3, dá menos 29. Então vamos melhorar isso aqui muito, né? A gente viu que ela decresce de boca para baixo, no menos 4 no 4 ela vale menos 29 e depois sobe. Então, ó que bacana, né? O que a gente concluiu? Com esse esboço de gráfico, eu consigo provar que essa equação de grau 4 tem exatamente duas raízes reais. Tá? E aí, de novo, aquela brincadeira, né? Se eu igualo isso aqui a uma certa constante muito grande, maior do que 3, ela vai ter só duas raízes reais, né? Que o gráfico vai embora aqui. Se eu pego um número um pouco menor do que 3, ela vai ter 4 raízes reais. E aí, conforme a linha horizontal que você cruza, se eu pegar um valor muito negativo, ela vai ter 0 raízes reais. E se eu igualo isso a 4, né? Ou seja, x4 sobre 4 menos x3 menos 2x2 igual a 1, eu vou ter uma única raiz real. Tá? Então você consegue controlar o número de... Troca essa constante pelo número que você quiser e descubra as raízes desse polinômio. Você sabe fazer usando o cálculo 1, o número de raízes de uma equação. E você até consegue localizar, fala, olha, uma das raízes está entre esse número b, 1 mais raiz de 7/3 e 4, e a outra é maior do que 4. Como é que eu faço para achar isso aqui? Calcula no 5 e vê se dá positivo. Aí você vai saber que vai estar entre 4 e 5, e assim vai. Tá bom? Então o gráfico dessa função é mais ou menos isso aqui. Tá claro? F de 4 menos 29. Obrigado, Fábio. Fiz as contas ali também. Alguém que dá confiança para eu ter acertado na conta. Então, beleza. Tá? É assim que se trabalha com intervalos de máximo e mínimo globais e com intervalos de crescimento e decrescimento para achar máximo e mínimo global, ou fazer o esboço do gráfico da função e com concavidades. Tudo bem? Vamos ver como é que fica esse gráfico e o gráfico da e a menos x2 lá no décimos? Deixa eu colocar para o pessoal no vídeo e também para vocês. Tá? Eu acho que ele deve estar aparecendo. Está, perfeito.
Então vamos ver como é que fica a e a menos x2 que eu tinha colocado antes. Tá, a gente vê... Tá, esse constante igual a zero aqui é uma fajotice do problema do computador, né? Se você der um zoom, você vai ver que tipo e a menos 2 é um valor bem pequeno, mas isso aqui é tudo problema numérico, né? Ó, se você dá um zoom bem grande, você vai ver que é um valor bem pequenininho que por conta da escala não deixa a gente ver, tá? Mas reflete exatamente o que a gente construiu analiticamente. Essa função nunca é igual a zero, né? Então ela é estritamente crescente até o zero, estritamente crescente depois do zero, e tem um ponto aqui que é um ponto de inflexão que é exatamente o menos 1 sobre raiz de 2, né? Mas era no denominador, né? Aqui. Tá, então é o ponto com coordenadas 1 sobre raiz de 2 e f desse cara, né? Eu vou escrever de maneira mais... Queria escrever de maneira mais sucinta, né? Menos meio. Tira esse cara daqui. Tá bom, eu botei o ponto positivo ali, né? Tem esse é o ponto P. O menos 1 sobre raiz de 2, f de 1 sobre raiz de 2 está aqui. Então, esse é exatamente o ponto de inflexão. Eu tenho concavidade para baixo aqui e depois com concavidade para cima, tá? E você vê que é um ponto onde a inclinação da reta tangente assume o valor mínimo, né? Ela, de todos os pontos do gráfico, esse aqui é onde ela tem a menor inclinação. Vamos ver isso, é legal. F de t mais f' de t vezes x menos t. Ele não gostou da... Vamos chamar de A então. Bom, t talvez seja marcado para ser uma variável e não um parâmetro. Aqui, vamos ver. Até que isso por y de x. Sei lá, não está funcionando. Agora acho que vai. Tá bom. Caramba, assim, eu quero uma barra deslizante, porque eu não quero essas coisas aqui embaixo. Incrível que pareça é a diferença no caractere usado para aspas, né? Então vamos ver, olha, por exemplo, nesse ponto, no ponto A igual a zero, você tem uma reta tangente horizontal, e aí o que a gente viu? Que nesses pontos a segunda derivada é positiva, você vê que o gráfico está sempre acima da reta tangente, né? Então a f duas linhas é positiva, então a f' é crescente, você vê que quanto mais aumenta o ponto de tangência, né? Mais inclinada fica a reta. Exatamente no ponto A igual a menos raiz de 2 sobre 2, eu vou ter o quê? Que antes a f' duas linhas é positiva e depois negativa. Então a f' é crescente até aquele ponto e depois fica decrescente. Portanto, esse ponto é um ponto de máximo
da f', ou seja, nesse ponto a reta tangente tem a maior inclinação possível, que é o que você vê. Até aqui ela fica cada vez mais inclinada, depois a inclinação só diminui. E aí depois aqui eu vou ter o quê? Nesse ponto eu vou ter que antes o f' é positiva, portanto a f' é negativa, portanto f' é decrescente, e depois ela é positiva, portanto f' é crescente. Então eu vou ter que, esse ponto é um ponto de mínimo da f', e de fato você nota que é o ponto onde a reta tangente tem a inclinação mais negativa possível. A inclinação da reta tangente nesse ponto é um número bem negativo, e depois ele começa a ficar menos negativo, se aproximando de zero quando vai para o infinito. Tá claro? Acho que com isso dá para entender bem como é a cara dessa função. E a outra que a gente pode ver é aquela do exercício proposto. Era x² sobre 4 menos 2x3, agora aqui vai de memória, deixa eu ver. Menos x3 menos 2x² mais 3. Menos x3 menos 2x² mais 3. Tá? Era isso mesmo? Era. Então vamos lá, vou precisar dar um zoom fora por causa daquele valor menos 29 ali no 4, tá? Então é isso que a gente observa, né? O que a gente tem aqui, boca para cima até um certo ponto aqui no meio, que aqui não vai dar, aí eu preciso dar um zoom para detectar, né? Você vê que tem uma inversão de concavidade em algum lugar por aqui, naquele ponto 1 menos raiz de 7/3, então ela vem de boca para cima, decrescendo até o menos 1, que é um ponto de mínimo local, porque ela decresce antes e cresce depois. Tem um ponto de máximo local, porque ela é crescente antes e decrescente depois. Tem uma inflexão aqui no 1 menos raiz de 7/3. E o que a gente vê é alguma outra inflexão no ponto 1 mais raiz de 7/3, onde a função é negativa, ele deve estar por aqui, tá certo? Esse menos 29 ficou, né? Ela vem decrescendo de boca para baixo, depois ela continua decrescendo de boca para cima a partir de algum ponto aqui em algum lugar. No ponto 4, ela é um mínimo local, porque ela decrescia antes e crescia depois, e vai embora para o infinito, tá bom? Então esse é o gráfico que a gente vê no computador. O que a gente fez não é exatamente igual, mas a gente não respeita as escalas, nem nada nisso, né? Então vamos voltar para o gráfico no papel. Olha bem para essa foto do Desmos, e o que a gente fez no papel já vai aparecer para vocês. O pessoal do vídeo já está. Para vocês vai aparecer agora. Tá bom? Então dá para ver como é que ele fica um pouquinho... Bom, as características principais estão retratadas ali, né? A menos de escala no eixo Y, o gráfico é esse aí. Na verdade, o erro foi que a gente não fez a conta. Esse ponto de inflexão, na verdade, o valor dele é negativo, né? Então, depois que a gente olhou o gráfico, a gente deveria fazer as contas, eu não quis fazer por falta de tempo. Essas coisas são um pouco mais apertadinhas, o ponto de inflexão está aqui embaixo, né? Então o gráfico ele vem do infinito, tem uma inflexão aqui, vai até o 3, aí depois decresce de boca para baixo, sobe até o 4. Tá bom? Decresce até o ponto 4, onde ela vale menos 29, e a gente viu lá que o ponto de inflexão, a f assumiu um valor negativo nele, tá bom? Então a raiz estaria entre 0 e o ponto de inflexão, talvez. A gente precisaria fazer essa conta aí. Dúvida nesse tipo de coisa? Bem tranquilo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa na lista que pode ser interessante a gente abordar.
E aí na aula que vem a gente faz a regra de L'Hopital e depois da regra de L'Hopital a gente volta a fazer esboço de gráficos com mais qualidade, tá? Da lista, olha, já dá para você fazer quase tudo, tá bom? Certamente até o exercício 28, tá? O 29 é a regra de L'Hopital, mas com certeza você faz até o 28 e depois sobra uma outra coisinha pra gente fazer, tá? Então vamos pegar, por exemplo, vamos pegar o exercício 26 da lista. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele na luzinha rapidamente para a gente tentar fazer. Deixa eu ver se ele é o que vale mais a pena, né? Acho que sim. Vamos fazer o 26. Ele vai pegar um pedacinho do exercício de cima ali, mas não tem problema não. Tá, então temos aqui o exercício 26. Acho que assim ainda dá para ler. Então vamos olhar rapidamente para isso e tentar entender o que está se passando, né? Eu preciso achar a caneta. Está aqui. Então vamos lá. O exercício te dá o gráfico de uma função de segunda derivada, tá? Uma função que admite segunda derivada e é dado para a gente, esse aqui é o gráfico da f', tá? Isso é importante a gente ter em mente. Então esse é o gráfico da f'. Se você conhece o gráfico da f', você consegue obter informações sobre a f e sobre a f duas linhas, né? Um exercício bem bacana. Então, por exemplo, a gente tem ali marcados os pontos 1, 2, 3, 4, tá? Vou marcar isso aqui. 1, 2, 3, 4. E olhando para isso, só olhando para f', o que eu posso dizer a respeito da f? Vamos pensar. Antes do ponto 1, a f' é positiva, não é isso? Então o que eu posso dizer a respeito do valor da f? Não posso dizer nada a respeito do valor da f. Não sei nem quanto ela vale no zero, tá? Mas eu sei que a função é uma função crescente. Tá? Então isso aqui é um rabisco que não tem nada a ver com a f. Tá? Ela, quer dizer, tem muito a ver com a f, mas não é exatamente a f. Ela é uma função crescente até o 1. Depois a f' fica negativa, então ela vai ser decrescente. Então, só de olhar para o gráfico da f' e saber que o gráfico da f' tem essa cara, isso já me permite dizer que o 1 é um ponto de máximo local. Por quê? Porque a f' vale 0 nele, é positiva antes e negativa depois. O f' ela continua decrescendo. Olha o que acontece no f de 2. O f' é negativo, então a função continua decrescendo. No ponto 2, eu vou ter o que isso quer me dizer? Que a reta tangente ao gráfico da f' é horizontal. Não é isso? Então a reta tangente ao gráfico da f' quer dizer que o coeficiente angular, que é a derivada da f' no ponto 2, é igual a 0. Portanto, provavelmente, f duas linhas é um ponto de inflexão da f. Tá bom? Porque a f' é decrescente, então f duas linhas é negativa e depois ela fica crescente. F duas linhas é positiva. Então, eu não sei quanto a função vale no 2, tá? Vou marcar que é aqui. Mas eu sei que ela vai ser decrescente até aqui.
F' continua negativa, então ela continua decrescendo, mas o F duas linhas passa a ser positivo. Então, com certeza, ela continua decrescendo, mas agora de boca para cima. Tá bom? Isso já me garante que 2 é inflexão. Ponto de inflexão. Tá? Não estou escrevendo para a gente ganhar um tempinho. No 3, o 3 acontece de novo. O F' é negativo, ela é decrescente antes e depois. Ó, F' é negativa, então a F é decrescente, e F' é positiva depois, então ela é crescente. Então ela decresce até o valor que ela assume no 3 e depois cresce. Isso já me dá de bandeja que o 3 é um ponto de mínimo local. Tá bom? Tudo bem até aqui? Lara, só um minutinho, eu já respondo a tua pergunta, tá? Então, 3 é um ponto de mínimo local. No 4, de novo, o que a gente tem? No 4, a reta tangente horizontal. Então, e o que eu vou ter? Eu vou ter um ponto de máximo local da F'. Se é um ponto de máximo local da F', então a derivada da F' nesse ponto vale zero. Isso é o teorema de Fermat. Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter um outro ponto de inflexão, tá? Então, de novo, eu não sei quanto a função vale no ponto 4. Vou dizer que é aqui. Mas eu sei que ela vai subir. Entre 3 e 4 a derivada é positiva, então ela é crescente. E o que está acontecendo com a F'? A F duas linhas, o que a gente tem com a... Aqui é uma coisa importante. O que a gente tem com a F duas linhas? O coeficiente angular está diminuindo, né? Então F duas linhas é o quê? Negativo. Tudo bem? Sim? Não? Desculpa, a F' está aqui. A F duas linhas a F' é crescente nesse intervalo, então a F duas linhas é positiva. Então até o 4, falei uma besteira agora há pouco, hein? Até o 4, a F tem boca para cima. Por quê? Porque a F' é crescente. Se a F' é crescente, a F duas linhas é positiva. Tudo bem? E aí depois, do 4 em diante, F duas linhas fica decrescente. Então eu vou ter boca para baixo. A F duas linhas, a F' é decrescente, portanto F duas linhas é negativa. Então ela passa a ter boca para baixo, portanto 4 é um ponto de inflexão. E o que acontece? Por mais que F' tenda para zero, F' é sempre positiva, então essa função vai ser o quê? Estritamente crescente. Tá bom? Ela vai ser estritamente crescente, só que o coeficiente angular da reta tangente vai diminuindo, vai se aproximando de zero cada vez mais. Tá? Depois a gente vai ver isso, mas a tendência, não dá para afirmar isso com certeza, é que exista uma reta horizontal aqui. Pode ser que exista, tá? Uma reta horizontal que limita a função, porque a F' tende para zero no infinito. Mas isso não é verdade sempre. Tá? Então a cara do gráfico é essa. O que está errado nesse gráfico? Eu reconstruí a F a partir da F'. Dá para fazer isso? Não, né? Não dá? Qual que seria uma outra possível F'? Uma outra função com essa mesma propriedade podia ser essa aqui. Ó. Ela vai ter um máximo local no 1, um ponto de inflexão no 2, um mínimo local no 3, um ponto de inflexão no 4. Tá? Essa aqui é outra F. Qual que é a diferença entre essas duas Fs? Essa aqui vamos dizer que é F1, essa aqui é F2. A gente tem que saber que F1 de x menos F2 de x é uma constante. Por quê? São duas funções que têm a mesma derivada. Tá bom? Então eu consigo reconstruir o gráfico de uma F a partir da F', a menos de uma translação na vertical, ou seja, somar uma constante, porque quando eu derivo essa constante morre. Tá bom?
Então, com isso a gente consegue analisar as alternativas ali, ó. F possui concavidade para cima no intervalo 1, 2. No intervalo 1, 2 ela tem boca para baixo, né? No intervalo 1, 2 ela tem boca para baixo. Certo? Então essa já é a falsa. O ponto x igual a 1 é um ponto de máximo local, certo? E o x igual a 3 é um ponto mínimo local da f, então essa aqui está correta. F possui concavidade para cima no intervalo 3, 4. Está correta, porque a gente viu que a F' F duas linhas é positiva. A F é crescente para x menor do que 1 e também para x maior do que 3. E decrescente para x entre 1 e 3. Também está certo. X igual a 2 e x igual a 4 são pontos de inflexão. Então a única alternativa errada é a primeira, que é a resposta do exercício, tá bom? Então, se fosse marcar a alternativa, a resposta certa é a letra A. Tá legal? Alguma dúvida nisso? Vamos ver a dúvida que tinha lá da Lara. Para fazer a conta com ponto de inflexão, a gente tem que testar os máximos e mínimos. Máximos e mínimos de quem? Da F'. Porque os máximos e mínimos da F' são os pontos onde a F duas linhas vale zero. Tá? Então, se você está com as condições normais, né, uma função de classe C2 e tudo mais, a coisa vai funcionar muito bem dessa maneira. Você pode, os pontos de máximo e mínimo da F' são exatamente os pontos onde F duas linhas vale zero e são os candidatos naturais a pontos de inflexão. Mas lembra, nem sempre o F duas linhas igual a zero garante que é um ponto de inflexão. A gente já viu os exemplos ali. Tá bom? Então, tá claro que alguma dúvida que a gente precisa resolver do que a gente abordou agora? Acho que a aula foi tranquila, né? Deu para explicar bem as coisas. Só para a gente ficar alinhado, na aula que vem, então, a gente começa vendo a regra de L'Hopital e passa para o estudo dos gráficos das funções, tá? Tentando fazer assíntotas. Com isso a gente fecha a matéria da prova e parte para fazer os exercícios todos de tudo que a gente viu até agora ao longo da semana que vem, tá? Então, vocês tentem mexer com os exercícios, pega a lista 1, vê o que ficou pendente, a gente pode discutir, qualquer coisa mesmo, tá? Preferencialmente a gente dá um foco na lista 2, mas se sobrou alguma coisa da lista 1 a gente aborda também. Acho que, sendo assim, então a gente se vê amanhã às 9h20, tá bom? Das 9h20 às 11h. Fazemos aí a última aula de teoria antes da prova, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia para vocês, bons estudos. Ivan, a gente vai fazer as 3 aulas que vêm vão ser de exercícios e a ideia é a gente fazer a revisão da teoria conforme tiver dificuldade nos exercícios, tá? Então, se não conseguiu fazer, vamos tentar ver por que travou. Se foi um problema de conta, alguma coisa teórica que está faltando, beleza? Então, acho que por hoje é só, gente. Obrigado. Bom dia para vocês e até amanhã, tá? Tchau, tchau.